conversando sobre o problema da leitura de livros. Né? A coisa mais interessante de todas é que todo mundo sabe ler, né? Em princípio, né? Isso pressupõe-se, né? Todo mundo sabe ler. Mas o problema é que a gente nunca percebe que a gente sabe ler até um certo ponto, que há diversos níveis que se poderia chamar de leitura, e a coisa mais assustadora é a quantidade de pessoas que eu encontro na vida que são incapazes de dizer até mesmo o título do último livro que leram. A pessoa lê uma porção de livros e não lembra nem do título do último livro que leu. O autor também não lembra, a história mais ou menos. O que é uma coisa muito sui generis, muito divertida, que se passe horas investindo numa leitura, tendo tantas outras coisas divertidas para fazer, nesse admirável mundo novo, né? E ao mesmo tempo a gente não consiga lembrar depois do título que leu. Então, eu tenho feito um trabalho muito assim, intenso de tentar ajudar a melhorar esse problema, e a primeira coisa que eu tenho feito na vida é uma campanha sistemática e feroz contra o tal do hábito da leitura, que é uma das 7 pragas do Egito. Esse troço de hábito da leitura é um dos troços mais terríveis que já inventaram, porque eu desconfio que entre os maiores responsáveis por esse processo de ler, passar a vida lendo o livro errado e não entender nenhum, que aliás é uma bênção, né? Porque o pior seria passar a vida lendo o livro errado e entendendo todos. Então veja como o mundo como a natureza propõe soluções para certos problemas, né? Então eu queria dizer que eu sou completamente contra o negócio do hábito de leitura, porque esse negócio de hábito de leitura, que não sei quem é que inventou esta ideia, entendeu? De fazer as crianças ficarem lendo as coisas assim de modo obsessivo. Esse negócio é apenas uma garantia que você vai ler os livros errados a vida inteira, porque tem tanta coisa para ler, que a primeira coisa que tem que fazer é não ter hábito nenhum. Escolher muito bem o que você lê, ler bem embora pouco, muito embora pouco, e ler coisas que tenham significado e sentido e que tenham um valor na sua existência, na sua pessoa. E é por isso que não dá para começar a nossa conversa aqui hoje sem antes falar de coisas maiores do que a leitura. Eu preciso falar um pouquinho de cultura, para que a gente possa entender o sentido da palavra leitura em última análise. Então, vamos conversar aqui durante a manhã toda. Eu vou contando para vocês coisas, vou dando a vocês informações, e há uma regra só. A regra é que é proibido não entender. Quer dizer, eu explico todas as vezes que forem necessárias, eu explico várias vezes, e não tenho o menor constrangimento de me interromper e fazer qualquer pergunta. Não há perguntas proibidas, qualquer pergunta será respondida, se eu souber, obviamente, né? E que concordar não é a questão. Quer dizer, concordar ou não é completamente secundário, não tem a menor importância. A única coisa que interessa aqui é que vocês perguntem se vocês não entenderem o que eu estou dizendo. Fazemos esse acordo, então? O nosso regime de trabalho aqui, nós vamos até às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã nós damos uma paradinha para tomar um fôlego, e aí vamos até o meio-dia. E nessas 4 horas, a ideia é que a gente consiga passar pelos principais pontos associados a esses problemas ligados à leitura. Vamos começar então? Então, a palavra, o conceito guarda-chuva, quer dizer, o conceito fundamental não é leitura, embora seja esse o assunto amanhã. O conceito fundamental que interessa aqui é o conceito chamado cultura. E a palavra cultura é dessas palavrinhas difíceis de tratar, de lidar, porque a palavra cultura tem muitos significados ao mesmo tempo. O primeiro significado da palavra cultura é mais ou menos assim: cultura é tudo aquilo que não está na natureza. Então, tudo aquilo que foi inventado pelo ser humano é cultura. Obviamente que uma definição como essa é muito ampla demais, porque de cultura faria parte desde
das técnicas de arrancar dente, até as técnicas agrícolas, até o modo como você organiza o sistema judiciário. Tudo é cultura. Então, se tudo é cultura, não adianta a gente ficar preocupado com esse sentido da palavra cultura, porque ele é muito amplo demais para servir para alguma coisa. Então, cultura nesse sentido, de que é toda a contribuição do ser humano. O ser humano um dia apareceu aqui nesse planeta, não havia nada disso, havia aqui uma natureza bruta. Então, tudo que nós inventamos é cultura. Esse sentido de cultura não interessa, esse não vai nos preocupar aqui, tá? Vamos deixar para lá. O segundo sentido da palavra cultura é o sentido que os antropólogos usam. Antropólogos são os cientistas que estudam o homem, né? o fenômeno chamado homem, no sentido amplo da palavra. E os antropólogos dizem, aprenderam, né? nos ensinaram a falar da palavra cultura como sendo o que é a cultura para um antropólogo? É um determinado modo de ser de um determinado povo. Por exemplo, cultura europeia, cultura sul-americana, cultura africana, cultura brasileira, cultura francesa, cultura do noroeste do Paraná. Peguem o caso aqui do Paraná, por exemplo, nós temos aqui o norte com cultura paulista mineira, temos um centro-sul, o sul pelo menos com uma cultura, digamos, paranaense mais antiga e uma cultura curitibana, né? E um oeste e sudoeste com cultura gaúcha. Então aqui no próprio estado nós temos diversas culturas simultaneamente. Esse sentido de cultura é um sentido antropológico. Os antropólogos aqui falam assim. E há uma tendência hoje em dia de aumentar muito o uso desse sentido para coisas do gênero assim, cultura hip hop, que já é, aí nesse caso, já um grande exagero, né? Mas, enfim, que seja, tá? Que vá, né? Então, a ideia é não só chamar de cultura o modo de ser de um determinado povo, mas também chamar de cultura o modo de ser de determinados grupos sociais. Cultura punk, né? Não é isso? Cultura GLS. Essas coisas são todas coisas, modismos que tentam chamar de cultura também o modo de ser de determinados grupos. Esse sentido da palavra cultura não nos interessa de modo nenhum também. Muito pelo contrário, ele é responsável pela maior parte da confusão que se faz no assunto cultura. Não que ele esteja errado em si, mas é que esse sentido da palavra cultura, que só tem cabimento quando aplicado etnologicamente, né, a determinados povos, quando se aplica a cultura no sentido que nós aplicamos aqui na nossa conversa de hoje, ele é um distorcedor da realidade. Então nós acabamos de jogar fora o segundo sentido da palavra cultura. O primeiro, que cultura é tudo aquilo que o homem fez. Esse não nos interessa porque é muito grande. Vai da jardinagem à filosofia. Portanto, é demais, é muito amplo demais. O segundo sentido da palavra cultura é esse dos antropólogos. E cultura seria aí um tipo de atividade, né? Um tipo de modo de ser, de especificidade, né? Modo de ser especial de um certo povo, de um certo país, de uma certa região, até de certos grupos sociais. Esse segundo modo também não interessa. Compreenderam por quê? Está todo mundo entendendo, né? Lembrem do nosso acordo que nós fizemos aqui solenemente: quem romper vai para o inferno. Né? Muito bem, tá? O acordo é não deixar coisas sem entender. Eu tenho aqui maior vontade, eu sou professor, sempre fui, tenho vontade de explicar as coisas. Imagine coisa mais frustrante o professor que não recebe perguntas. Pode ter nada mais doloroso e mais cruel, torturante, do que um professor sem perguntas. Né? Não tem nada pior. Então, o segundo tipo de cultura também não nos interessa. O terceiro tipo de cultura nos interessa imensamente. E o terceiro tipo de cultura é o mais antigo conceito de cultura,
que é a ideia de um determinado tipo de produção agrícola. Então, não sei se vocês sabem, mas a semana que passou, que acaba hoje, né? Aqui em Paranavaí, houve aqui um congresso dos produtores de mandioca. Então, são pessoas associadas à cultura da mandioca, que é uma cultura importantíssima em Paranavaí, quase é hoje o centro geográfico da mandioca no Brasil, Paranavaí. Então, a cultura da mandioca é uma das diversas culturas agrícolas possíveis. E esse sentido da palavra cultura é uma maravilha para a nossa utilização aqui, porque é o sentido original que foi inventado por um filósofo romano chamado Cícero. Cícero dizia assim, né, que os campos têm de ser cultivados para que possam gerar frutos. Daí as culturas agrícolas todas. E, de modo geral, só se aplica o conceito de cultura à agronomia, não à pecuária. Mas você pode, por extensão, também falar em cultura da criação de gado, da criação de suínos, etc. Então, o Cícero, há mais de 2000 anos, ele se deu conta do seguinte, que o que fazia a humanidade sobreviver, o que fazia a humanidade poder continuar viva, era o fato de que os campos eram cultivados, ou seja, que havia uma atividade fundamental, que era tirar da natureza, né, organizadamente, uma quantidade de produto agrícola, sem o que nós todos estaríamos mortos. Então, todo dia de manhã tem que rezar uma Ave Maria pelo agricultor brasileiro, porque se tem alguém que faz um bem enorme ao país e é mais ou menos desconsiderado, é quando eu escrevi uma vez um livro sobre a soja, sobre a cultura da soja, o livro chama-se O Brasil que Deu Certo. E eu botei na epígrafe o seguinte, uma frase do Jonathan Swift. O Jonathan Swift é aquele sujeito que escreveu As Viagens de Gulliver. Então a frase é assim: aquele que consegue produzir 1 litro de leite ou um pouco de grama faz mais pelo seu país do que todos os políticos juntos. Entendeu? Sujeito que é verdade, é verdade. Nada melhor para você ter uma noção de realidade do mundo do que assistir esses programas aí, Globo Rural, Canal Rural. Eu, por exemplo, toda vez que eu estudo muito Kant, eu vou correndo lá e assisto umas 2 horas de Canal Rural para compensar, porque senão a minha mente não funciona só com Immanuel Kant. Tem que ter alguma coisa do mundo real também, e nada mais real do que a agricultura. Eu sou absolutamente apaixonado por assuntos agrícolas. A minha parte economista, o meu lado economista, é um lado de estudioso de assuntos agrícolas, assim, sobretudo. E a ideia aí, né, quer dizer, eu estou recuperando esse conceito de cultura, porque Cícero, há mais de 2000 anos, disse assim: olha, do mesmo modo que os campos são cultivados e nós retiramos o sustento desses campos cultivados, nós também temos que cultivar o espírito, porque funciona exatamente do mesmo jeito. Quer dizer, o espírito tem de ser tão cultivado quanto é cultivado o campo. Portanto, o conceito de cultura que nós vamos usar aqui hoje de manhã, que é o conceito de cultivo do espírito, é um conceito que derivou diretamente da ideia de cultivar o campo. É a mesma ideia, tá? o mesmo sentido, aplicado a 2 coisas diferentes. Quer dizer, a cultura de que nós falamos aqui é o processo de cultivar o espírito, do mesmo jeito que um agricultor cultiva o campo. E aí então ficou facílimo entender o que é cultura. Cultura é um cultivo do espírito, é alguma coisa que acontece dentro da sua existência pessoal, portanto, cultura é sempre alguma coisa muito pessoal, muito individual, é como sua escova de dentes, né? Cada um tem a sua, né? É uma coisa que, de modo geral, as pessoas não compartilham. Nem casais fazem isso, né? O que é uma coisa estranhíssima, porque, mas em todo caso, né? Mas mesmo os casais não compartilham escovas de dentes, né? Coisa que é um pouco de exagero, porque afinal, né, há tantas outras coisas que são compartilhadas, né? Sabem a história do um menino que pegou o pai e a mãe transando sem querer, assim, flagrou o pai e a mãe transando, e daí, né, viu o pai e a mãe transando e chegou para a babá e falou assim:
E não é que eles puseram 1 ano no psicólogo só porque eu chupo o dedo. Veja que injustiça, né? Me puseram 1 ano no psicólogo só porque eu chupo o dedo. Imagine o que eles merecem. Tal. Mas, em resumo, né? Cultura é uma coisa absolutamente pessoal, é alguma coisa que você não pode produzir de modo industrial, é alguma coisa que representa uma modificação. A palavra modificação sempre é muito ruim, eu não gosto muito, mas significa o seguinte: dentro de cada um de nós há uma potência de conhecer coisas sobre o mundo que nós só somos capazes de fazer quando a gente se predispõe a criar para nós mesmos um plano de obter cultura. E essa é a razão pela qual não há nada mais equivocado do que a ideia de que cultura é alguma espécie de direito. Então hoje você vê, né, o governo fala muito assim, né, o direito à cultura, mas a cultura não é direito coisa nenhuma, porque cultura é alguma coisa que você tem ou você quer ou não quer. Porque a ideia de direito é a ideia de que alguém tem se você tem um direito, alguém tem um dever para com você. Então, como é que eu posso imaginar um dever que alguém tenha para com outro, se o outro não quer? Então, imagine se os professores tivessem o dever de passar cultura para os seus alunos. Os seus alunos podem não querer cultura nenhuma, podem estar interessados em coisas muito diferentes. Não dá para você pensar em cultura como você está pensando em dever do prefeito de consertar a rua e direito do cidadão de não cair com o carro no buraco. São coisas muito diferentes. Ninguém tem direito à cultura de verdade. Se você quer ter cultura, ou seja, se você deseja cultivar o seu espírito, não há força no mundo que impeça. Não há modo de impedir que você faça isso. Porque, em última análise, há muitos e muitos meios pelos quais você faz isso, mesmo quando você não tem dinheiro, quando você não tem os recursos econômicos que você gostaria de ter. Porque existem bibliotecas públicas, existem os meios eletrônicos praticamente gratuitos, né, ou muito baratos, existem amigos que têm livros, existem pessoas que podem ensiná-lo, existem inúmeras oportunidades. Portanto, não há modo de alguém dizer assim, não, eu não tenho cultura porque eu não tenho dinheiro para ter cultura. O pintor Pablo Picasso, uma vez perguntaram assim: Picasso, se você estivesse preso numa prisão e não tivessem te dado nem lápis, nem caneta, nem carvão, nem papel, nem cartolina, nem nada, não tivesse tela, não tivesse nada, você continuaria pintando? Assim, olha, eu pintaria com a língua na poeira da parede. Porque se você é pintor, se você é artista, você é absolutamente incoercível. Não há modo de você ser impedido de fazer aquilo. Então, a primeira desculpa esfarrapada para esse negócio de cultura é a desculpa de que você não pode ter cultura porque você não tem os meios para tanto. Mas isso talvez existam dificuldades, e claro que sim, e o mundo poderia ser mais barato, né, e mais fácil, mas ao mesmo tempo que existem dificuldades, existem também possibilidades extraordinárias. E você vai estudar a história dos grandes escritores, por exemplo, há uma quantidade muito grande de escritores e de artistas que eram muito pobres, começando pelos nossos maiores brasileiros. Quem são os nossos maiores escritores? Vamos imaginar, no romance Machado de Assis e Lima Barreto, que são ambos negros, ambos filhos de escravos, ambos favelados, ambos com uma história pessoal muito desfavorável, e, no entanto, não é por isso que não foram os nossos maiores escritores brasileiros. Em compensação, no tempo de Machado de Assis e Lima Barreto, havia um monte de riquinhos, que não é por isso que se tornaram mais cultos que esses dois. Portanto, é desculpa esfarrapada a ideia de que não se tem cultura porque não se tem oportunidade econômica para isso. Cultura não é, quer dizer, esse cultivo do espírito não é resultado de uma oportunidade econômica, é resultado de um desejo pessoal de ter.
É que vocês concordam com isso? Só pensar um pouquinho na nossa própria vida. Pense o quanto tempo a gente joga fora com coisas que são distraidoras disso. Se eu fizer minha contabilidade de horas jogadas fora em botecos, assistindo programetas de televisão, bobagens, gastando com vida social, em reuniões que não têm absolutamente nenhum sentido, são apenas reuniões sociais, quando você vê o quanto eu não teria conseguido estudar mais se eu não tivesse feito isso. Então, no fundo, a primeira coisa que a gente faz é ficar o tempo todo fingindo que nós não temos oportunidade de sermos cultos, quando, na verdade, essa oportunidade está meramente dependente da vontade que cada um tem de fazer esse esforço para si. Agora, por outro lado, eu também acredito, concordo, que haja pessoas para quem cultura não tem nenhuma importância. Pessoas para quem o desenvolvimento do espírito não seja um valor. Se é o seu caso, não tem a menor importância. O mundo também precisa de jogadores de biriba, também precisa de gente que entenda só de coisa prática, também precisa de gente atleta. Então, o mundo não precisa, o mundo precisa de todos os tipos de gente. Então, eu não acho que seja problemático quando alguém não quer nada com isso. Agora, há um nível mínimo de cultura coletiva que todo mundo tem que ter, porque senão a gente não civiliza a nossa sociedade, isso tem que ter. E, além disso, há, claro, né, uma natural seletividade. Nem todo mundo nasceu para isso. Também é preciso entender que as pessoas dispostas a fazer para si uma vida de cultura não são todas. Existem aí gente de todos os tipos, né? Cada um é cada um. Pois não, sua pergunta. Mas essa vontade de eu ter essa cultura, ela pode ser estimulada pelo ambiente? Pode, tá? Então, o Aristóteles dizia que uma coisa mais interessante, uma das coisas mais interessantes que Aristóteles dizia é que é uma felicidade nascer num país velho. Porque um país velho é todo cheio de patrimônios culturais em volta de você, né? Então, por exemplo, você vai a Paris, uma viagem que todo mundo um dia devia tentar fazer. Não é nem um pouco absurdo custar. Dá para pagar uma prestação de R$80 por mês. Quem que não dá para fazer uma economiazinha para Paris? Uma classe média consegue ir para Paris com um ano de economia, vai, né? Então você chega em Paris e você vai num cemitério. O cemitério Père Lachaise. E você tem aqui o túmulo do Molière. Pois não, Leoninho? Você foi, né? Então você vai. Eu uma vez fui para Paris uma vez e assisti o enterro de Ionesco, sem querer. Não sabia que ele tinha morrido, nem fui convidado. Mas já que eu estava lá mesmo, né? Quer dizer, você vai cada coisa dessas que cada porta, cada janela, cada rua tem alguma história extraordinária envolvida. Quando você vive num país velho, num país antigo, então há um conjunto de coisas em torno de você. Por exemplo, eu sou pintor, eu pinto num ateliê que tem 100 anos de história. Então, faz 100 anos que aquilo é um ateliê. Paranavaí tem 60 anos, né? Então, 40 anos antes de Paranavaí ser fundada, já tinha lá alguém pintando naquela sala. Então, quando eu vou pintar lá, eu fico imaginando todos aqueles fantasmas que andaram ali antes, né? Velhos pintores, velhos modelos, velhos romances, velhos amores, né? Aquelas coisas humanas extraordinárias. Então, quando você mora num lugar velho, não é o caso do Brasil em geral, você vive num mundo em que há uma impregnação, as paredes estão impregnadas de patrimônios culturais humanos. Então, é mais fácil você se deixar envolver numa situação assim do que num país onde tudo é mais ou menos sem grande significado, tudo é mais ou menos improvisado. O começo da vida é sempre improvisação. Não é? Quando você casa, você vai dormir sem cama, vai com o colchão no chão. Tem muita gente que quando casa não tem cama ainda. Então, o começo da vida é naturalmente uma improvisação. Depois você vai melhorando a vida e vai consertando as coisas, mas é assim que faz, mais ou menos. É por isso que o Aristóteles dizia que é uma bênção e uma felicidade muito grande ter nascido num país velho.
que é concordando com a sua preocupação, é isso mesmo. Então, pessoal, cultura esse conjunto de benefícios que nós recebemos quando nós somos capazes de cultivar o nosso espírito. E sempre lembrar da comparação com a agricultura, porque aí a comparação é perfeita. Do mesmo modo que um agricultor, ele cultiva a terra para retirar dali determinados frutos, você cultiva o seu espírito para retirar o quê? Qual é o sentido da palavra cultura em última análise, né? Toda vez que tem aqui na sexta-feira o nosso programa de Expedições pelo Mundo da Cultura, e ontem a Leonie foi muito incisiva nisso, esse programa não é um programa de literatura. Ele é um programa de cultura. E há uma diferença enorme nisso, apesar de parecer paradoxal, mas eu já descobri que pessoas que são muito aficionadas por literatura tendem a não ter nenhuma ligação com cultura. Por mais que pareça estranho uma coisa dessa. Porque a diferença está em que, quando se está preocupado com o assunto cultura, você está preocupado na incorporação do conteúdo daquela obra à sua própria existência. Então, a sua preocupação é com o conteúdo, com aquilo que está no fundo da obra, aquilo que ela carrega de fundamental. E o pessoal fascinado por literatura, que é a turma que acaba caindo nessa armadilha do hábito de leitura, está muito mais preocupado com a forma como as coisas são feitas. Então, para vocês terem uma ideia de como isso é diferente, no nosso curso aqui de Expedições pelo Mundo da Cultura, a gente faz um trabalho de arqueologia, dentro de algumas técnicas de que nós vamos falar hoje aqui de manhã, um trabalho de arqueologia para tomar posse do conteúdo, conseguir abrir o baú para pegar o tesouro que tem dentro. É isso que a gente faz, a gente vai atrás do tesouro que está dentro do baú. No entanto, se você for a uma faculdade de letras e ver que tipo de conversa, que tipo de assunto eles tratam hoje, né? Outro dia eu fiquei numa mesa com uns amigos desse mundo literário, a noite inteira discutindo se tinha ou não, se era uma boa ideia ou não botar pontuação no texto. Dá para imaginar assunto mais fútil do que esse? Porque a pontuação é um recurso gráfico para você poder facilitar a entrega do conteúdo para o leitor. Não é isso? Não é isso que tem pontuação, não é isso? Pontuação serve para você entender o texto. A ideia de tirar a pontuação apenas para se divertir, fazendo o leitor de bobo, é uma esquisitice do mundo aí literário, não tem nenhum valor, é uma bobagem, uma questão vazia e ociosa, não tem nenhuma importância. No entanto, é esse tipo de debate que você encontra nas faculdades de letras. Um encontro como o nosso, um sistema como o nosso aqui, um programa de Expedições pelo Mundo da Cultura, esse que tem as sextas-feiras aqui todo mês, e vai ter no ano que vem novamente 10 encontros. Esse programa você não encontrará jamais numa escola de letras. Sabe por que você nunca encontrará isso? Porque eles começam o assunto dizendo que é impossível achar um sentido na obra. Porque eles são influenciados por essas filosofias modernas, chamadas desconstrucionismo, do Derrida e de mais não sei quem, Paul de Man, e eles então partem do pressuposto que não vale nem a pena tentar encontrar o sentido, porque é impossível, portanto a gente não vai nem tentar conseguir. Então ontem à noite nós estudamos aqui O Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Eu imagino que a gente foi capaz de encontrar um sentido para a obra. E fomos capazes de encontrar um tesouro dentro do baú. Nós desfizemos a combinação, um segredo, né? Conseguimos abrir a chave e entramos no baú e fomos capazes de pegar um tesouro dentro. Mas nas escolas modernas de letras há o domínio de uma certa maneira de ver o mundo baseada na ideia do desconstrucionismo, que é uma seita filosófica moderna, dirigida pelo Derrida e pelo Paul de Man, que diz o seguinte, que quando o autor escreve, ele escreve dando um sentido às palavras que só ele sabe.
Então, não adianta você tentar descobrir, porque só o autor sabe o que ele escreveu. Então, não adianta nem tentar você entender a obra, porque a obra é impenetrável. Entenderam o que eles dizem? Entenderam que quando alguém fala isso, acabou de se suicidar? Porque se isso é verdade, isso vale também para aquilo que ele acabou de dizer, né? Não é verdade? Quer dizer, se a obra é impenetrável, se a palavra é impenetrável, então essa afirmação de que a palavra é impenetrável também é, por sua vez, impenetrável. E é por isso que eu não devo levar a sério quem fala esse negócio, porque ele acabou de dizer que ele não está falando coisa com coisa, ou que eu sou incapaz de entendê-lo. Então vamos desistir do Derrida e do Paul de Man logo de cara, porque não percamos nosso tempo com eles. Entenderam o problema central? Quer dizer, esse tipo de preocupação não é o foco de uma preocupação em produzir cultura para você. É por isso que não se está falando aqui de modo nenhum de literatura. Está se falando aqui de cultura, que é outra coisa completamente diferente. Quando eu tenho um aluno a quem eu preciso ajudar para que ele se torne mais culto, a única coisa que interessa, em última análise, é que ele seja capaz de tomar posse do conteúdo daquele livro que ele acabou de ler, daquele texto que ele acabou de estudar e ler. Porque se ele fizer isso, vai acontecer uma coisa maravilhosa com ele. E que coisa maravilhosa é essa? Então, deixa eu ver se eu explico para vocês o que acontece com as pessoas quando são capazes de buscar o ouro que está dentro daquela urnazinha. A vida da gente é uma vida muito complexa, porque o ser humano é um ser, né, com grandes meios, com grandes instrumentos de vida. Então a nossa vida é muito complexa, por essa razão que a vida das formigas não é complexa, é simples. A vida dos gafanhotos também, não é isso, né? A vida dos periquitos também não é uma grande coisa. A nossa vida é muito, muito complexa, muito mais complexa em qualquer outra vida. Então a complexidade da nossa vida implica em que o tempo todo você vai se relacionando com situações novas na vida. Então, o que é a nossa vida? A nossa vida é um conjunto de encontros com situações surpreendentes, coisas que você jamais pensou que fosse acontecer com você, coisas novas e coisas inusitadas, coisas que você não tem ideia de que podiam acontecer. A vida é assim, né? A pensar se fosse o contrário, se fosse uma existência completamente programável, completamente imaginável desde o início, seria uma vida muito chata. Mas o processo da vida é esse: você vai se deparando com um fantasma, com um desconhecido em cada curva da vida. Não é assim? Tem uma curva para frente e uma curva para trás. A curva para trás é aquela em que você abandonou o teu passado, embora ele jamais vá embora, porque ele passa a ser real o resto da vida. E a curva nova é aquela em que você não sabe o que tem lá do outro lado. A nossa vida é assim. Então, dois jeitos de você lidar com esse fato da vida o primeiro é você se preparando para matar todas no peito. Quer dizer, você se prepara para lidar com todas as situações com os seus próprios meios e fazendo isso de modo até desafiador ao destino, coisa que não é muito recomendável, porque essas coisas dão um azar desgraçado e o destino resolve brincar então para ver se você sabe fazer isso mesmo. Não é uma boa ideia. E a segunda ao se deparar com os fatos da vida novos, que necessariamente irão acontecendo, você vai, ao olhar para um determinado fato, você, ao olhar para ele, você diz assim: eu sei o que está acontecendo, porque eu conheço essa situação típica que está acontecendo, porque essa situação típica é a situação que eu já li no livro tal. O que faz para você? O que é cultura? Cultura é, em última análise, uma ajuda para você amadurecer mais rapidamente. E como tal, se vocês forem pensar bem, tudo está cheio de coisas assim. Por exemplo, vocês conhecem a ideia a história da Bela Adormecida? Que também é parecida com a da Branca de Neve, né? As duas têm os mesmos episódios.
Qual é o sentido da Branca de Neve e da Bela Adormecida? Para que existe essa história? Essa história tem que ter um sentido, em última análise. Nós contamos essa história sem prestar muita atenção nisso, mas quando você for perceber, olhar para a Bela Adormecida e para a Branca de Neve, quando você for realmente perguntar o que significa essa história, qual é o sentido da Bela Adormecida e da Branca de Neve? É uma orientação para as moças não casarem com o primeiro traste que aparece. Bem, vocês têm alguma dúvida disso? A ideia da Bela Adormecida e da Branca de Neve é um processo, é uma recomendação existencial para você não casar com o primeiro traste. O problema é que você sempre descobre que é um traste depois que casa, né? Quer dizer, então aí está a dificuldade prática do assunto, é essa, né? Porque essa descoberta sempre é uma descoberta tardia e irrecuperável, né? Às vezes, né? Sob certos pontos de vista. Não é isso, né? Você não concorda com essa interpretação? Então para que serve, portanto? Qual é o sentido da Branca de Neve e da Bela Adormecida? É você ensinar as meninas uma sabedoria a respeito da vida feminina, da própria possibilidade existencial feminina. Entenderam isso? Que tem um sentido que a gente precisa descobrir. Agora, você imagine quanto está mais preparada para a vida real, concreta, uma menina que entendeu isso antes de casar com o primeiro traço. Vocês compreenderam essa ideia? Quer dizer, o que é o sentido de cultura agora ficou absolutamente claro, porque cultura é este equipamento que ela tem, que essa pessoa tem, e que permite que ela se defronte com as coisas da vida de uma maneira mais preparada, mais madura. Então, cultura é alguma coisa que gera maturidade em você, quer dizer, alguma coisa que transforma você numa pessoa mais madura, utilizando para isso a experiência alheia e não a sua própria. Porque ficar maduro às custas de você passar 40 e poucos anos quebrando a cabeça, né, aí também não tem muita graça, né? Quer dizer, qual é o mérito que tem nisso? Então, a maturidade boa é barata. Quer dizer, você vai para a vida com uma certa sabedoria, vamos dizer assim, né? E vai para a vida com uma certa sabedoria. Esse é o sentido de cultura, em última análise. Isso é cultura. Cultura não é saber detalhes sobre obras, cultura não é ser beletrista. Antigamente tinha a figura do beletrista, que hoje não tem mais, porque hoje ninguém mais vê nada e hoje os assuntos são outros. Mas quando não tinha televisão, quando os salões, né, só lidavam com assuntos literários, né, os escritores, então tinha o tal do beletrista, que era um fulano que sabia detalhes de tudo quanto é assunto, mas ele não entendia absolutamente nada no fundo. Ele aqui é o que os franceses chamam de idiot savant, quer dizer, o idiota sabichão. Tem uma peça do Molière chamado As Sabichonas, que é desse assunto também. São pessoas que não têm lá nenhuma cultura, mas que parece que têm e ficam então fazendo de conta que tem. Então, o idiot savant é esse sujeito que chamava-se também de beletrista aqui no Brasil, que é um fulano que tem informações sobre a vida, né? que tem assim, ele tem informações gerais, ele sabe quando foi que o sujeito nasceu, quando morreu, quem casou, né? Sabe detalhes picantes sobre a vida sexual do autor, mas ele no fundo não tem cultura nenhuma, porque ele é incapaz de entender o sentido de qualquer coisa que tenha nos livros que ele lê. Que é o mesmo fenômeno de quem tem o tal do diabo do hábito da leitura. Porque fica lendo ferozmente tudo e não entende absolutamente nada do que lê. Pois não, você tinha uma pergunta, né? Eu ia comentar que as duas histórias, né, a Branca de Neve e a Cinderela, elas acordam como beijo, né, do príncipe. E para mim, até o momento, era a passagem da infância para a transformação em mulher. De certo modo é assim também, mas é assim, quer dizer, ela deve esperar até o homem adequado aparecer, né? Porque entre os diversos pretendentes, as mulheres essencialmente esperam elas esperam e escolhem, né? Não é assim que é feito de modo geral?
Quer dizer, os homens assediam, os homens se apresentam, fazem então exercícios de exibicionismo masculino, que no caso dos pavões é fazer o rabo ficar tudo bonito, no caso dos homens é ganhar a partida de futebol, tirar primeiro lugar, fazer essas coisas masculinas para se tornarem dignos. Aquilo que ontem à noite nós vimos aqui, lá pelo João Selvagem, que achava que tinha que matar um leopardo, né, um leão da montanha, para poder ser digno do amor da Lenina. A Lenina devia exigir dele uma prova de coragem, para que ele pudesse se tornar, então, elegível como marido. Era essa a ideia do João Selvagem, no livro de ontem à noite, do Admirável Mundo Novo. Então, as mulheres recebem propostas de diversos homens, né? Os homens propõem, olha, eu sou fulano e tal, e aí elas escolhem um. Então, a ideia central dessas duas histórias é que é preciso, às vezes, esperar para aparecer uma parceria, né? Um homem mais adequado, melhor para aquela mulher naquele momento da sua vida. Isso implica também numa maturidade feminina, não é isso? Você não deixa de ter razão. Mas é um pouco mais amplo do que você está imaginando. Tá certo, pessoal? Vamos em frente? Vocês têm dúvidas? Para cá. Bem, vamos em frente? Bom, então, eu estou aqui explicando para vocês o conceito de cultura. Já disse para vocês que cultura não serve no conceito amplo de tudo que a humanidade fez, isso não interessa, e também não interessa no sentido antropológico, e que interessa apenas no sentido comparativo à agricultura, cultura do campo, cultura do espírito. São as duas atividades humanas mais básicas. Então, se for pensar bem, quando todo o resto não existe, existem apenas essas duas coisas, que você vai ter que continuar almoçando, de alguma maneira, e você vai continuar tendo que ser humano. Então, você vai necessariamente tendo que continuar constituindo uma competência humana. Se todas as outras coisas sumissem, desaparecessem, nós seríamos reduzidos a cultivo do campo e ao cultivo do espírito. Só essas duas coisas sobrariam na nossa existência. Então, eu comecei a dar a vocês razões pelas quais obter para si uma cultura, ou seja, cultivar o próprio espírito, é fundamental. E a primeira razão que eu apresentei foi que, se você tem cultura, você amadurece mais rapidamente, ou seja, você terá, ao se defrontar com qualquer situação da vida, por mais que seja uma situação dolorosa, você terá algum meio de lidar com aquilo melhor, porque na sua mente, na sua consciência, existe já a percepção daquele esquema de possibilidade de vida humana. Porque sabe o que acontece quando você não faz assim? Quando acontece com você uma desgraça, e todo tipo de problema pode acontecer com a gente, né? Mas quando acontece com você uma desgraça, o problema número 1 é que você fica achando que aquilo só aconteceu com você na vida. E quando você, então, conclui que só com você aconteceu aquilo, você fica morrendo de vergonha de ter passado, de estar naquela situação. Como você fica morrendo de vergonha de estar naquela situação, você esconde aquele assunto e joga embaixo do tapete. E o nome desse processo psicológico é neurotização. Neurotização é quando você esconde embaixo do tapete uma situação qualquer com a qual você não lidou e, sobretudo, a respeito da qual você é incapaz de falar. Como você, se tiver cultura, é já possuidor daquela experiência, pelo menos em teoria, na hora em que acontece com você a mesma coisa, você fala assim, bom, então está acontecendo comigo tal coisa. Estou na mesma situação que eu, Raskolnikov, no Crime e Castigo. Eu acabei de descobrir que eu estou criando uma exceção moral para mim mesmo, o que é errado, e eu agora entendi o que estou fazendo. Então, o simples fato de que você conversa sobre o assunto já é extremamente curativo, porque a palavra cura. Essa é a razão pela qual toda a terapia funciona. Qualquer que seja a linha terapêutica, até um certo ponto funciona. Por que funciona? Porque quando você senta num divã, deita num divã e começa a conversar sobre as suas coisas, seus problemas, você começa a equacionar o seu sofrimento.
Então você está sofrendo com alguma coisa. A pior situação possível é deixar o sofrimento intacto, porque ele irá perseguir a sua existência o resto da vida. Mas se você consegue explicar alguma coisa, falar sobre ele, né, e você, de alguma maneira, você exorciza aquilo. Então, a cultura que você tem dentro de você permite que, ao se defrontar com as situações da vida mais complexas, mais dolorosas, mais difíceis, você possa, pelo menos, conversar, até mesmo com você mesmo, não precisa nem ser com outra pessoa, mas possa, pelo menos, entender os termos daquilo que está acontecendo com você. E isso significa que a cultura sara, ela cura. Ela retira a tendência à neurose que todo mundo tem, que é esconder por vergonha os maiores problemas da vida e depois deixar que esses problemas fiquem assombrando a sua existência 20 anos seguidos, porque você não conseguiu exorcizar aquela situação e você cria então uma fantasia sobre aquilo que você viveu que transforma aquele problema em um problema muito maior do que ele é. Não é isso? Goethe dizia o seguinte, Goethe dizia que não há nenhum problema, nenhuma situação que o tempo não melhore. Todas as situações da vida, o tempo melhora. Então, é só você perceber bem, aquilo que você fez com 15 anos, que você achou que foi a maior burrice que alguém poderia ter feito na vida, hoje em dia você dá risada daquilo, né? Entendeu? Aquele negócio de roubar aquelas galinhas, não sei aonde, não, que você ficou aterrorizado anos que descobrissem, hoje você acha aquilo engraçado. Então, há de fato uma atenuação que o tempo faz das coisas da vida, mas essa atenuação necessita obrigatoriamente que você tenha algum controle sobre o problema. Porque se você deixa neurotizar, se você faz de conta, se você se autocondena a não entrar no assunto, você não obtém o benefício do tempo, porque aquilo que está escondido não é passível desta regra de melhoramento com o passar do tempo. Para que você possa se tornar capaz de ser beneficiário dessa regra do tempo, é preciso que você exponha o problema a ele, do mesmo modo que só se pega a ferrugem se você expuser as chuvas e a ferrugem só tem se você expuser o ferro à chuva. Então, se você expõe a chuva, contando, dizendo o que é, e dizer o que você está vivendo, quer dizer, ser capaz de equacionar aquele problema, depende de quanta cultura você tem. Porque a primeira coisa que acontece com você é que você não será a primeira pessoa com quem aconteceu aquilo. Aí há o primeiro benefício extraordinário, que só fosse só esse, já seria muito bom, né? O primeiro benefício extraordinário da ideia de cultura, de ter tido a capacidade de se apossar desses conteúdos que estão, por exemplo, nas grandes obras de literatura. Como nós fazemos aqui todo mês no programa Expedições pelo Mundo da Cultura, nós tomamos de assalto 10 tesouros por ano. Né? O nosso programa aqui em Paranavaí toma de assalto 10 tesouros por ano. Então, quem fez os 8 que já existem, já foram feitos, tem 8 tesouros na sua cultura, na sua mente, lá guardados. Somos, portanto, estamos mais ricos, não há dúvida nenhuma. Vocês estão entendendo isso? Estou sendo claro? Tá certo? Fácil de entender? Alguma pergunta? Pois não. Não há não há nenhuma situação que o tempo não melhore. Por exemplo, você foi à falência. Ficou na miséria, perdeu tudo que você tinha. 10 anos depois você já esqueceu. O tempo não... Aquela situação vai se diluindo com o tempo. Você fica só 5 anos no Serasa, no cartório, depois de 5 anos você não faliu mais. Claro. É ou não é? É verdade. Entendeu? É sempre assim. Eu acho assim, impressionante, porque ontem, enquanto a gente estava discutindo o Admirável Mundo Novo, você viu no final que o Mateus falou, eles não tinham família também lá na ilha, porque trocavam as crianças, as famílias, e também veio na minha mente a mesma coisa, quer dizer, muitas pessoas eu acredito que estavam aqui na ilha e que estavam ontem, pode ter associado
Eu até briguei com o Matheus. Por que você não falou? Porque eu não me dei conta disso. E não disse isso para vocês ontem, que também na Ilha, que é o outro romance de Aldous Huxley, também havia a preocupação em destruir qualquer espécie de família. Tanto é que lá na Ilha, as crianças que estão infelizes com o pai e com a mãe mudam de família. Então, o seu pai brigou com você, então você pega e vai morar no vizinho. Né? Tá bom? E dependendo da criança, pode ter até uma boa ideia, né, para o pai, né? Bom, mas dependendo da criança. Mas em princípio não é uma ideia ideal, né? Então, ontem o Matheus percebeu isso, né? Ele percebeu sozinho isso, e se ele tivesse dito, teria ajudado aqui a ilustrar a situação que nós vimos ontem. Mas é isso que significa que o Matheus, que é um adolescente, né? um menino brilhante, mas um adolescente que tem uma experiência pequena de vida, ele, por causa da idade pequena, o Matheus vai criando uma munição para viver a vida, que é uma coisa de uma preciosidade extraordinária. É isso que você obtém quando você consegue, numa certa idade da sua vida, fazer esse exercício. O problema é que a gente nunca encontra quem ajude. Então, de vez em quando, você tem a sorte de topar com alguém que é culto, e achar uma pessoa verdadeiramente culta é uma coisa difícil. Né? Nós achamos. Não, mas é que eu sou meio de casa, porque afinal eu estive em Paranavaí, eu acho que umas 30 vezes já. Porque foram 19 só nesses últimos 2 anos, né, do programa. Mas na vida, o que nós imaginarmos que fosse, o que se imagina que seja uma formação verdadeira de professores, era conseguir que alguém, um professor, uma pessoa vocacionada para isso, atingisse um grau de cultura pessoal tão alto que pudesse ajudar os pequenos, né? Os pequenos, porque a educação sempre tem um foco original, primordial em criança, né? Então, os pequenos a fazerem um trajeto mais fácil na vida fora, porque essa é a função do professor, auxiliar os pequenos a serem maiores. No fundo é isso, né? Mas a educação é você ajudar o pequenininho a se tornar maior, sem que ele precise aprender tudo sozinho, com as topadas da vida. Se ele fosse capaz de fazer isso de alguma maneira, né, nós estaríamos fazendo muito por essas crianças. E essa é a ideia essencial de todo o processo educacional. Educação significa explicar. Explicar significa tirar para fora. Tirar o quê? Tirar a criança da jaulinha em que ela se encontra. A criança existe numa circunstância de precariedade pessoal. É isso? Tem que tirar a criança para fora e fazê-la entender o que é que se faz na vida quando você é maior, porque essa que é, no fundo, a ideia. Não sei se vocês compreendem isso, talvez vocês não são crianças há muito tempo, né? E com exceção daqueles 2 ali, né? Então, fora esses 2 aí, os outros não são crianças há um bom tempo. E vocês já esqueceram o que é ser criança, mas se vocês tiverem um pouquinho de esforço de memória, vocês irão lembrar que ser criança é viver num mundo de terror, porque tudo que acontece em volta de você está muito acima, muito além da sua capacidade de administrar. Então, tudo parece assustador, tudo parece que é o fim do mundo, tudo parece aterrorizante. Então, o que caracteriza melhor a infância é uma sensação de terror que acompanha a infância inteira. Então, a missão do professor é tirar fora o terror que acompanha a vida das pessoas, dando a eles, então, passando a sua experiência para que eles possam incorporar ao seu conhecimento, à sua consciência verdadeiramente, determinados elementos que serão os elementos pelos quais serão solvidos os nós que a vida irá trazendo até o último minuto. O último minuto da vida é o mais problemático de todos, né? Não é isso? Quer dizer, nunca melhora. No fundo, o último minuto da vida é aquele de todos o mais problemático, que é o enfrentamento da morte concreta. E esse é o problema da educação em última análise, e não há educação sem cultura. Então, se a gente pretende fazer alguma coisa com a educação, não há nenhuma outra maneira a não ser de fazer isso por meio da cultura, no sentido de Cícero, no sentido que nós elegemos aqui como sendo o sentido que nos interessa nesse momento. Há muitas outras razões pelas quais você precisa criar para você mesmo
um programa pessoal de cultura. E uma segunda razão para isso é que cultura é uma coisa que você pode estar acessível à sua existência. Por exemplo, quando o Ortega y Gasset diz o seguinte: quando um tigre nasce, um tigre é sempre o primeiro tigre. O tigre nasce, ele não depende da existência de outros tigres, ele tem os elementos de autonomia, passará a vida sozinho, irá caçar aí uns animais que conseguir caçar. O tigre não precisa de que tenham havido outros tigres antes para que ele possa existir. Mas os seres humanos não são assim, porque nós nunca somos o primeiro ser humano. Quando a gente nasce como continuador de um longo percurso no qual foram se acumulando coisas extraordinárias que estão à sua disposição. Então, a razão pela qual a cultura é alguma coisa imprescindível é porque nós temos aí uma herança para lançar mão, para tomar posse. De alguma maneira, nós somos todos herdeiros de Shakespeare. Quando alguém faz uma obra universal, quando um escritor, quando um artista produz uma obra universal, essa obra automaticamente transforma-se numa obra de patrimônio da humanidade. Então, quando todo mundo aqui tem uma parte na herança de Leonardo da Vinci, tem um pedaço da herança de Michelangelo, um pedaço da herança de Cervantes, um pedaço da herança de Shakespeare, um pedaço da herança de Machado de Assis, um pedaço da herança de Johann Sebastian Bach. Então, todos nós temos direito a essa herança, digamos assim, né? Não podemos ser impedidos de lançar mão dela, e esta é uma outra razão pela qual um programa de cultura é um programa absolutamente fundamental e necessário para que nós possamos ter uma vida humana plenamente falando. Uma terceira razão pela qual é fundamental termos um programa pessoal de cultura é porque há muitos inimigos, há muitos perigos que nos cercam e que tornam aí precário, né? Tornam precário e tornam difícil a nossa própria a manutenção dessa nossa cultura. E entre os perigos que nos cercam e que dificultam a nossa vida, o primeiro deles vem daquilo que eu falei no começo, vem do perigo antropológico, que vem do fato de que os antropólogos, eles têm esta tendência de olhar para toda e qualquer cultura com neutralidade de valor, neutralidade axiológica, digamos assim, em termos filosóficos. Por exemplo, vocês sabem que os homens têm um detalhe anatômico chamado prepúcio, e as mulheres têm um detalhe anatômico chamado clítoris. O prepúcio é um detalhe anatômico feminino no corpo do homem, e o clítoris é uma marca masculina no corpo da mulher. Por causa disso, algumas culturas têm o hábito de circuncisar o pênis para retirar o prepúcio e extirpar o clítoris. Com isso, o sentido simbólico disso é que essas culturas acham que ao extirpar o prepúcio e ao extirpar o clítoris, você está confirmando a masculinidade do homem e a feminilidade da mulher. Este ato de fazer isso é visto por nós como uma coisa meio bárbara, assim, sobretudo na emancipação do clítoris, né? Porque no prepúcio ninguém acha estranho. Mas um antropólogo que vê isso acontecendo não tem nenhuma opinião sobre isso. Ele acha isso normal, ele acha que isso é tão legítimo quanto tomar sorvete na esquina. Entendeu? Não tem nada de estranho numa coisa dessa, porque um antropólogo acha que todas as culturas têm a mesma importância, têm o mesmo status, têm o mesmo valor relativo. Então, os antropólogos tendem a não emitir opiniões sobre coisas que, sob o ponto de vista da nossa cultura, são profundamente repugnantes, como hábitos de matar a criança por essa ou por aquela razão. Os nossos índios aqui, por exemplo, quando tem um filho que não querem, eles largam um filho no mato para a onça comer. E esse hábito, que para nós é um horror, uma coisa indescritível, para uma tribo de índios parece uma coisa normal. Então, os antropólogos tendem a não ter preocupações morais com as coisas que eles descobrem. Muito bem. Onde é que está o problema disso?
problema disso está que quando você passa esse mesmo critério para a cultura no sentido de Cícero, na cultura do cultivo do espírito, nesse momento o Tiririca fica igual ao Johann Sebastian Bach. Entenderam a desgraça? E se você não é capaz de perceber a diferença do Tiririca e do Johann Sebastian Bach, você não tem a menor ideia do que seja cultivo do espírito. Então, se você pensa que essas coisas são todas parecidas, você é mais uma vítima do pensamento antropológico, desse pensamento que tende a achar que as coisas são todas equivalentes, que não tem nenhuma diferença, que é tudo mais ou menos igual. Entendeu? Tanto faz o Vanto quanto o Pavarotti. Entendeu? Apesar que o Pavarotti até não tem um grande apreço por ele, mas, entendeu? Tanto faz a Orquestra Sinfônica de Berlim como o Teixeirinha cantando Churrasquinho de Mãe. Os mais velhos devem lembrar que o Teixeirinha tinha uma mãe do Teixeirinha morreu queimada. Ela foi lá cuidar de uma fogueira, teve um toque, caiu e morreu queimada. Então ele fez uma música chamada Churrasquinho de Mãe. Vê se pode uma barbaridade dessa, né? Tá? O Teixeirinha que, aliás, acho que desapareceu, morreu, né? Vocês compreenderam o que eu estou dizendo para vocês? Que veja que conspiração extraordinária que não existe contra nós. Porque se você for se deixar assim, levar pelo meio ambiente, pela televisão, se levar pela opinião dos antropólogos, entendeu? Pelo politicamente correto, você nunca mais é capaz de discernir qualidade de baixa qualidade, porque é óbvio que entre os diversos bens culturais que estão em volta de você, existem vários graus de qualidade. No entanto, essa atitude, né, essa atitude de achar que tudo é mais ou menos a mesma coisa, é um defeito, é um vício, né, é um vício que nós aprendemos com essa turma da antropologia. Essa gente que não é mais capaz de distinguir uma coisa da outra, uma coisa superior de uma coisa inferior. Há diversos graus. Eu tenho uma preocupação pessoal enorme com isso. Eu desenvolvi um modelo que, aliás, até mostrei aqui talvez se eu trocasse esse microfone, que tal? De repente é esse microfone. Não é. Alô? Melhorou? Piorou? Não, o barulho continua, né? E esse é melhor, né? O outro é melhor. Esse aqui eu acho que é melhor. Então, eu até tenho uma tentativa de fazer uma classificação das artes em 4 categorias e por razões que agora nem é o caso explicar, quase tudo que existe no mundo divide-se em 4 possibilidades. Não dá para falar muito disso, que é um assunto bem complicado, mas são 4 estações, são 4 pontos cardeais, são 4 elementos, são 4 idades da humanidade, são sempre 4. Tudo que nós encontramos na vida real, concreta, sempre vem em 4 possibilidades. Isso não é nenhuma coincidência, isso é uma regra fundamental da vida. Isso é o significado misterioso, esotérico, secreto, número 4. O número 4 é o número que nos dá a ideia do conjunto das possibilidades de manifestação de alguma coisa. Então tem 4 temperamentos, tem 4 castas, tem 4 reinos, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino humano. Sempre tudo vem aos 4. 4 fases da Lua. Tudo vem em 4 possibilidades. E isso não é uma coincidência, isso é uma das regras constitutivas do mundo, que a gente só descobre quando a gente se dá o trabalho de perguntar o que é que está por trás da aparência dos números. Não é? Mas o que eu queria dizer é que no meu estudo, por exemplo, eu descobri que as manifestações culturais, as manifestações dos bens artísticos também acontecem em 4 possibilidades. E as 4 possibilidades são as seguintes, mais ou menos. A primeira possibilidade, onde está a matriz de todas as outras, aquela que é mais elevada, é aquela em que aquelas obras têm, ao mesmo tempo, uma forma complexa e um conteúdo denso. Quando você tem alguma coisa que é assim, você tem uma grande obra da humanidade que irá passar incólume por todos os tempos. Forma complexa e conteúdo denso. Existe uma segunda categoria, um segundo grupo, que é tão bom quanto esse, que
que é quando você tem um conteúdo denso, mas a forma é simples, não é complexa. O nome dessa categoria é a legítima música, a legítima arte popular. Quando eu digo legítima arte popular, eu estou falando da arte de aquilo que se chama de música de raiz, que se chama de santeria, que se chama de teatro alto de fé, alto de improvisação. Eu estou falando das artes populares que são verdadeiramente, sinceramente legítimas. Então eu estou falando da música caipira de verdade, estou falando da música música soul cantada nas igrejas americanas, estou falando das manifestações culturais populares que tenham uma existência verdadeira. Essas são as duas possibilidades legítimas. O modelo mais alto é a arte que tem complexidade alta e conteúdo denso, e o segundo é quando a forma é mais simples, mas o conteúdo continua sendo denso. Aí eu tenho duas outras possibilidades que são mais ou menos decadências dessas duas primeiras. A decadência do primeiro momento é quando a arte tem uma complexidade alta, por exemplo, novela da Globo, mas o conteúdo é ruim e pobre. Mas você só sabe que o conteúdo é ruim e pobre quando você consegue, né, de alguma maneira, ter contato com o conteúdo alto. Porque a gente não sabe que o conteúdo é pobre, a não ser quando você começa a ler os grandes romancistas. Então, isso que nós chamamos de novela de televisão, por exemplo, é um tipo meio decadente de forma artística, de forma teatral, né, de teatro, né, de televisão, que tem uma complexidade alta, são bem feitas, no entanto, o conteúdo não está à altura. E há um quarto tipo em que eu tenho ao mesmo tempo um conteúdo fraco, né, ligeiro, e ao mesmo tempo uma forma simples. E essa é a decadência da arte legítima popular. Então é quando o sujeito pensa que arte é pintar a parede, fazer grafitação na parede. Isso é tipicamente um exemplo desse quarto tipo. Entenderam o que eu estou dizendo para vocês? Estou dizendo que há uma necessidade da gente ter em mente que há diferenças de qualidade entre os inúmeros objetos, bens culturais e artísticos em geral que estão em volta de nós. E que uma das mais importantes razões pelas quais isso não é assim, quer dizer, uma das mais importantes razões pelas quais nós não fazemos isso, é que nós perdemos completamente a ideia de qual seja a diferença, porque os antropólogos foram nos ensinando o tempo todo que esse negócio de arte é a mesma coisa. Então, eu acho tão engraçado isso, porque o sujeito que vem me dizer que o Chico Buarque de Holanda é igual ao Johann Sebastian Bach, né, ele acha isso verdade. E ele não admite, ele não admite que eu diga, então, então tá bom, então o Vando é igual ao Chico Buarque de Holanda também. Pois, não, aí não. Mas, engraçado, você não aceita separar o Chico Buarque de Holanda do Johann Sebastian Bach? Tá bem, Leonir, vamos fazer assim, vamos lá desse jeito. Então você não aceita separar os dois e fica aí insistindo e aceita separar o Vando do Chico Buarque de Holanda, mas em nome do quê? Ora, tenha paciência, não é? Então, o problema entre as coisas que conspiram contra um verdadeiro plano de cultura pessoal é que nós vivemos num mundo que perdeu um pouco a noção da comparação das coisas. Nós não temos mais ideia das diferenças que há entre as coisas e, portanto, tendemos a sermos consumidores genéricos dessas coisas todas. E esse consumo genérico de literatura, de música, etc., não ajuda a nos melhorar o gosto. Nós temos obrigação de fazer isso. Temos obrigação, de alguma maneira, conseguimos fazer isso. Quando eu era moleque, assim, eu fui morar um tempo lá nos Estados Unidos, numa cidadezinha do interior, assim, uma cidade de 2.000 habitantes, menor que Alto Paraná, né? E tinha 2.000 habitantes só, chamava-se Ashby. E eu fui lá para uma escola que tinha lá, perto, a escola nem era no município, era no município ao lado, porque era muito pequeno para ter uma escola. E fiquei lá tendo aula, lá, assim, coisa de estudante, né? E tinha lá, não era obrigatório, mas você podia escolher, porque a aula ia até, sei lá, 4 da tarde, alguma coisa assim, e tinha lá uma aula de apreciação musical. Nessa aula de apreciação musical, o professor pegava aqueles moleques,
punha lá numa vitrola, né? Naquela época tinha aqueles discos, né? Punha lá uma música qualquer e dizia, olha, vamos agora entender, aprender a apreciar Brahms. Então, isso numa escola interiorana, num lugar completamente fora do mundo, sem recursos de cidade grande, isso faz um bom tempo também. Quer dizer, você sempre tem a capacidade de dizer para o seu aluno que entre todos os fulanos neste mundo que produziram música, alguns atingiram um determinado grau de excelência que passaram a ser uma referência para os outros todos. Isso não é só em música, isso é em literatura, isso também em assuntos morais, por exemplo, que as seitas protestantes não entendem isso, né? Mas, por exemplo, Nossa Senhora é para o catolicismo o modelo da mulher. Não só o modelo da mulher, mas Nossa Senhora é o modelo humano por excelência. Então, quando o catolicismo escolhe alguém para ser santo, esse santo não é uma homenagem piegas a alguém, o santo é uma espécie de confissão, uma espécie de reconhecimento de que aquela pessoa representa, de alguma maneira, um modelo humano a ser imitado pelos outros. Então, é mais ou menos assim que a nossa vida funciona. Durante toda a história que nos precedeu, né, o mundo que veio antes, houve inúmeras pessoas tentando produzir coisas, fazendo, então, contribuições a esse mundo. Dessas contribuições todas aí, existem uma grande disparidade de sucesso, porque há muitas razões que influenciam isso, o talento, o momento, enfim, etc. E uma coisa boa é que a gente pudesse saber quais são aquelas melhores para poder dizer assim para os nossos filhos, olha, meus filhos, nós temos que, se quisermos ajudar, nós temos que fazer pelo menos igual a esses aqui. Porque é assim que nós enobrecemos os nossos antepassados, né? No conceito moderno de nobreza, no conceito moderno, é alguém que recebeu um título, uma história, um patrimônio, um castelo no Rio Bar, né? Não é isso? E que agora fica se exibindo porque é filho de nobre. Por um conceito antigo e oriental de nobreza, o conceito oriental de nobreza é assim, você tem obrigação de enobrecer o seu pai e a sua mãe. Não é que o seu pai e a sua mãe enobreceram você. Então, é isso que os hindus chamam de dharma. Dharma é assim, o que é karma? Karma é alguma coisa que você recebeu sem ter desejado, que é a somatória das características psicológicas da sua família. Esse é o seu karma. O seu karma é o conjunto de coisas que os seus antepassados fizeram, boas e ruins, que você recebe como uma doação, como uma herança da sua própria vida, sem ter tido nenhuma contribuição com isso, nem boa nem ruim. Pois os aspectos kármicos que você recebe, aquele conteúdo que você recebeu do passado, tem coisas positivas, coisas negativas, e a sua obrigação aí então, não mais ligada ao Dharma, o karma mais ligado ao Dharma, é fazer tudo o que você puder para enobrecer o máximo possível a sua existência e dos seus antepassados. Entenderam isso? Quer dizer, se nós não tivermos uma ideia dos modelos a seguir, nós não seremos capazes de fazer isso de modo nenhum. Portanto, o que se chama de educação, em última análise, é fundamentalmente entregar modelos melhores para aqueles que virão. E para que eles possam saber que modelos são esses, eu preciso contar eles. Portanto, eu tenho que ter coragem de dizer assim, isto aqui é uma porcaria. Então, se eu não tenho coragem de dizer que determinada obra, determinada coisa é uma porcaria, eu não sou capaz de educar ninguém. Porque educar alguém não é você fingir que você não briga com ninguém, não é você fingir que todo mundo é a mesma coisa. Educar alguém é você ajudar aquela criança a distinguir entre o melhor e o pior. Mas isso começa com o próprio processo moral, quer dizer, entre um comportamento melhor e o pior, você tem que dizer para os seus filhos que não é para tomar droga, e tem que dizer com clareza que isso que não é para fazer mesmo, e que se os seus filhos estão, por exemplo, torturando animais, não é para deixar de jeito nenhum, porque você tem a obrigação de dizer que está errado mesmo, e tem que ser absolutamente claro, porque você não é amigo dos seus filhos, nem dos seus alunos, vocês são professores e são pais e mães. E a gente não é amigo dos nossos filhos. Amigo é uma coisa meio de negociação, de fazer bobagem junto,
não é? De um cobrir o outro, um confirmar a história do outro. Não é assim que faz? Os meus amigos me usam como álibi para tudo quanto é assunto. Eu sempre confirmo. Eu nem discuto. Estava com você? Estava. Né? Eu não tenho a menor dúvida em confirmar. Eu confirmo todo mundo. Mas amigo é isso. Amigo é sócio na bandalheira. Né? Entendeu? Agora, filho não é a mesma coisa. Você não tem que ser amigo dos seus filhos. Tem que ser pai dos seus filhos. Mãe dos seus filhos. E ser pai e mãe do seu filho é não negociar com eles, porque não é para negociar, mas é uma outra relação. E, de certo modo, o professor é a mesma coisa. O professor tem que ter uma capacidade de... A posição do professor é uma posição analógica à do pai e da mãe. Então, é por isso que as crianças têm que ter respeito pelos professores, como tem pelo pai e pela mãe. E não é possível ter educação fora de um mínimo de consideração, respeito pelo mestre. Vocês compreenderam que esse fenômeno é mais ou menos assim? Quer dizer, quando a gente está falando de cultura, e vamos parar de falar já e vamos entrar no assunto leitura daqui a 5 minutos, né? Nós estamos falando disso, disso porque essa capacidade de incorporar na sua existência os melhores modelos, ela é proporcionada por vários meios, né? Mas entre os meios, digo, não pessoais que eu digo, quer dizer, não estou falando de educação, não estou falando do modo de criar uma criança em casa, nada disso. Estão os objetos, os bens culturais. E os bens culturais dividem-se basicamente em 3 grandes grupos. O primeiro grupo, mais importante de todos, é o grupo da palavra escrita. Então, esse grupo da palavra escrita é o mais importante fonte de bens culturais, porque a palavra escrita é perfeita para tornar as coisas claras. O segundo grupo é o grupo das artes do tempo. E as artes do tempo são basicamente a música. Né? A música é a arte do tempo. A arte do tempo é a música, ela acontece no tempo. E aí você tem o terceiro grupo, que são as artes do espaço. As artes do espaço é a arquitetura e as artes ditas plásticas. Aquilo que se chama de belas artes é a somatória das artes do tempo e as artes do espaço. Então, a expressão belas artes só se aplica à arquitetura, a artes plásticas e à música. A arte da palavra não é nunca considerada arte belas artes. Tanto é que você nunca vai encontrar um escritor que se apresente como artista. Repararam nisso? Ninguém se chama, nenhum escritor diz que ele é artista. O ator é capaz de dizer que ele é artista. Mas isso foi muito invenção da televisão. Porque antes da televisão, nem mesmo um ator dizia que ele era artista, dizia, eu sou ator. Então, o mundo das artes da escrita é um mundo totalmente à parte, completamente diferente do mundo das artes do tempo e das artes do espaço. Como o mundo das artes da palavra é o mundo maior de todos, é que é preciso aprender a ler. Poderíamos fazer, talvez, aqui um outro dia uma reunião, uma palestra sobre como escutar música. Ou outra, como entender um quadro. Né? Podíamos fazer também, né? Não é o caso hoje, nós mal teremos tempo para entender um pouquinho de leitura, mas poderia ser esse o caso. Né? Poderíamos fazer aqui um encontro sobre como ler, como entender um quadro, como ouvir uma música. Seria um outro tipo de aprendizado que é fundamental na vida que nós tenhamos. Esse que eu aprendi lá como era criança, lá naquela escolinha, lá na roça, lá nos Estados Unidos, era uma roça, era tecno-roça, mas era roça. Né? Apesar de que não era no lugar mais antigo dos Estados Unidos, né? Em Massachusetts, que é o lugar onde há mais história lá. Mas mesmo assim é um lugarzinho assim, muito limitado, assim, no meio do interior mesmo. Então, o que eu precisava que vocês tivessem entendido até agora é que, no fundo, nós estamos falando de cultura e estamos falando aqui que entre os diversos meios de cultura, quer dizer, os diversos instrumentos pelos quais se obtém cultura, há 3 famílias, os produtos culturais, ou então os bens culturais ligados à palavra escrita, os bens culturais ligados à imagem, são os bens culturais do espaço, e os bens culturais ligados ao tempo, que é fundamentalmente a música. Há alguns bens culturais que misturam isso tudo. O maior exemplo de todos é a ópera.
A ópera tem música, tem espaço, porque é teatral, e tem a palavra escrita, porque tem um texto, né? Tem uma história que é contada. Nenhuma outra arte digamos, tão sintética, sintetiza tanto as três famílias quanto a ópera. A ópera é uma coisa meio fora de moda, mas eu garanto para vocês que se vocês fizessem a experiência de ouvir pelo menos as grandes óperas wagnerianas, né, Wagner criou uma coisa chamada o Anel dos Nibelungos, que é um ciclo do Anel, que são 4 grandes óperas. Deixa eu ver se eu consigo lembrar os 4 nomes agora. Então tem o Ouro do Reno, tem a Valquíria, tem Siegfried, e a última é o Crepúsculo dos Deuses. Lembrei dos 4. Então tem 4 grandes óperas wagnerianas, que são, cada uma dura 4 horas, portanto é um investimento de 16 horas na sua vida. Se você for capaz de realmente entrar no espírito dessas 4 óperas, você terá finalmente entendido o que é verdadeiramente música, e daí o patamar ao qual você se elevará a partir disso é um patamar indescritivelmente alto. Você finalmente entenderá o que é a música no seu mais alto, na mais alta possibilidade humana. As 4 óperas do Anel dos Nibelungos, repetindo: o Ouro do Reno, a Valquíria, Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. Se você não puder ouvir essas 4, ouça apenas uma das 4. Mas se você não quiser ouvir o conjunto, então ouça Tristão e Isolda, por exemplo, que é uma outra ópera de Wagner, que é a história mais emocionante, mais romântica, mais tocante, mais profundamente comovedora que já se escreveu. Vocês irão às lágrimas no final, garanto, que não há modo de escapar. Essas são essas experiências artísticas para as quais não há substituto. Uma vida, portanto, voltada para obter uma certa cultura, necessariamente nos obrigaria a fazer as excursões por esse mundo também. As excursões pelo mundo da cultura que nós fazemos aqui são todas elas em mostras, né? em exemplos de palavra escrita. Mas poderia ser também, né? A excursão pelo mundo da cultura também poderia ser para ouvir óperas, ouvir sinfonias, para entender determinadas expressões das artes plásticas, compreender a arquitetura das catedrais góticas. Que conhecimento extraordinário não terá sobre o mundo e sobre a vida o sujeito que for capaz de entender o que as catedrais góticas significam, usando a arquitetura como símbolo? Há um autor chamado Erwin Panofsky, que é estudioso da arquitetura da gótica, e que diz que as catedrais góticas e a filosofia escolástica estão estruturadas da mesma maneira. Se você entende finalmente o que simbolicamente as catedrais góticas significam, você obtém uma competência para entender toda a filosofia da Idade Média, por exemplo, o que não é, de modo nenhum, uma coisa a se desprezar. Cultura é você mudar de patamar da sua existência, é você ser capaz de voar mais alto que você puder. Mas esse voar mais alto é dentro das possibilidades humanas, porque tudo isso que você vai visitar em cima foi feito por pessoas como nós, são nossos antepassados que nos trouxeram, e nos entregaram. Entre as diversas possibilidades, portanto, existe aí o universo da palavra escrita, e é esse universo da palavra escrita que nós temos que aprender a explorar. A partir desse momento, a gente vai parar um pouquinho para fazer um intervalo, mas a partir da volta, nós vamos começar aqui um processo de técnicas de exploração dos mistérios da palavra escrita. Tá certo? Tá? Já voltamos, né? Então, vamos lá.